Bom dia, minha gente linda, tudo bom com vocês? Seguinte, tem que me arrumar, tem que botar um look bonito, tem um trabalho, um job pra fazer agora. E eu botei uma caixinha de perguntas lá no Instagram, que eu botei assim, perguntas íntimas. Fiquem à vontade de perguntar. Vocês mandaram várias perguntas. Eu até tava na dúvida se eu ia responder lá, se eu ia responder aqui. Deixei pra responder aqui, dei prioridade pra vocês. Então é isso, a gente vai bater um papo enquanto eu me maquio, me arrumo. E também temos que escolher um look. Eu já comecei com esse tricôzinho aqui basiquinho da Daiane. Essa calça aqui que ela é da C&A. Inclusive eu tô amando essa calça de alfaiataria da C&A. Ela é muito bonita. E vocês sabem que a gente tem cupom da Daiane e código de consultora na C&A, que é acumulativo com cupom de desconto. É maravilhoso, eu vou comprar no aplicativo da C&A. E eu tô pensando em colocar também esse blazer aqui da Zara. Não posso botar muita roupa porque pra essa gravação não posso estar muito enroupada. Então vou botar um blazer e eu ainda não sei exatamente o sapato. Mas vamos dar um jeitinho nessa cara antes. Chegar aqui no meu bate local pra começar a me maquiar. Tem que tirar essas roupitas daqui. Ai, eu amo esse tricô aqui também. Tava aqui separando, tem muitas perguntas legais. Eu acho que já faz bastante tempo que eu não faço vídeo de perguntas, então tem muito o que a gente papear. Tô aqui colocando meus acessórios. Eu já vou começar pela pergunta da Franciele Gonçalves, que ela mandou: Cacau, o que você acha que mudou em você desde que casou? Ah, eu tô com o cabelo cortado. Eu tô com o cabelo cortado e eu tô menos loira. Mas depois em outro vídeo eu falo sobre isso, né? Sobre cabelo, porque senão muita informação. Bom, o que mudou em mim depois que eu casei? Mudou muito, mudou muita coisa. Mas eu não acho que foi necessariamente depois que eu casei. Eu acho que eu passei por um processo de mudança. Eu acho que todo mundo passa por processos de mudança ao longo da vida e a gente vai mudando. Só que eu fui chegando perto dos 30, estou chegando, né? Eu tenho 28, faço 29 em seguida. E eu acho que desde os meus 27, por aí, eu comecei a mudar. Várias coisas começaram a mudar. Eu acho que todo mundo tem um processo de mudança perto ou depois dos 30. Só que o meu, várias coisas aconteceram ao mesmo tempo. Então eu acho que o meu processo de mudança, ele foi intensificado, digamos assim. Misturinha de base, porque nunca tem uma base exatamente da cor que eu quero, eu sempre misturo. Eu espero que não fique redundante pra ninguém, porque eu sei que tem determinados assuntos que eu já conversei em algum momento, mas eu acho que é bom também a gente parar pra ter determinadas conversas de vez em quando. E fica aqui quem gosta, né? Inclusive, se tu gosta, já deixa o teu like pra mim aqui embaixo. E me indica pra uma amiga também. Sempre bom. Quando eu conheci o Thiago, eu já tava num processo de mudança, mas com certeza o Thiago foi uma pessoa que intensificou as minhas mudanças e também guiou algumas mudanças, porque é inegável que a pessoa que a gente tá junto, ela faz a gente mudar de opinião em alguns aspectos, né? E o Thiago, ele veio de um meio completamente diferente do meu, por ser uma pessoa do agro, por ser uma pessoa bem mais velha do que eu, né? Por ser de outra geração, por ser de outra cidade. Ele trouxe as bagagens dele, eu trouxe as minhas, e eu sempre acho que a mescla de duas pessoas, tu ter uma conversa, não precisa ser necessariamente teu marido, pode ser uma amiga tua, ou qualquer outra pessoa que tu conviva e que tenha uma vivência diferente tua, mesmo que tu não concorde com tudo, mesmo que tu não concorde com uma grande parte, eu acho sempre rico quando tu convive com pessoas diferentes de ti, porque pessoas diferentes trazem pontos de vista diferentes e fazem com que tu reflita sobre as coisas que tu pensa. Muitas vezes tu não vai mudar de opinião, muitas vezes tu vai continuar tendo a opinião que tu tens, mas pelo menos tu teve aquele espaço de uma outra opinião se chocar com a tua pra tu repensar e pensar de novo e ter certeza de que aquela opinião é a tua, ou também mudar de opinião. Na verdade, o meu relacionamento com o Thiago e o meu casamento, ele foi todo não. Várias coisas a gente tinha em comum e várias coisas a gente não tinha em comum. E foram momentos que eu tive de repensar e algumas coisas mudar. Ele também teve as mudanças dele, ele também teve as coisas que ele repensou e a gente se ajustou um ao outro. Eu ainda postei um Reels esses tempos no nosso Instagram, no meu Instagram, Instagram, mas é um Reels nosso, aparece eu e ele, né? E aí que eu escrevi assim: vocês sempre foram tão parecidos? Como se fosse uma pergunta. E a resposta foi: não, nós nos tornamos. Porque, claro, eu acho que tu não pode, a gente não vai ficar idêntico, né? Não é isso. Mas eu acho que no relacionamento a gente acaba se mesclando um pouco e aprendendo a viver de uma forma diferente de que ambos viviam, criando a nossa forma de viver juntos. Eu falei pra vocês várias vezes que a gente sempre esteve junto, assim,
desde o início pensando em pra sempre, sabe? Pensando em casamento. Então sim, eu acho que eu mudei muito, mas não foi o casamento, o dia do casamento, não foi um marco assim, foi uma coisa que foi aumentando. E o casamento em si, eu acho que ele consolida perante a Deus e perante eu e ele também, aquela promessa de tudo que a gente imaginava, de tudo que a gente conversava, é como se ali fosse, na verdade, a promessa, digamos, eterna daquilo ali. Óbvio que o futuro, gente, o futuro a Deus pertence. Porém, tudo que a gente conversava, todos os nossos pontos de vista, eles foram prometidos ali naquele momento e a gente sempre levou a sério, mas eu acho que a partir do casamento a gente passa a levar mais a sério ainda, a gente passa a se sentir mais junto ainda. E aí, as mudanças que já vinham acontecendo, eu acho que elas começam a ser cada vez mais consolidadas, mas eu acho que quanto mais o tempo passa, mais a gente consegue consolidar isso, porque não necessariamente a gente consolida, depende de como o casal vai lidar, mas acho que é possível a gente ir consolidando cada vez mais isso com o tempo. Então muitas coisas mudaram. Se a gente for falar de coisas em específico, minha relação com Deus, eu acho que ela tá muito mais fortificada, e isso foi uma consequência do casamento que veio junto, assim. Já era uma coisa que eu estava amadurecendo minha relação, eu sigo amadurecendo, mas eu acho que fortificou. Além disso, depois do casamento, eu penso muito mais no nós do que em mim. Vocês sabem que eu sempre fui uma pessoa muito autocentrada, muito, né? E isso foi bom em alguns aspectos, em até determinado momento, e eu acho que a gente não deve se esquecer o eu, ele é muito importante, a gente tem que estar bem, a gente tem que ter uma boa relação com a gente mesma, porém, hoje em dia, eu penso no nós. Eu não sei se é antes da gente, tá? Mas assim, eu não quero que o meu eu, ele prejudique a gente, então... E eu também não quero que o nós prejudique eu, então assim... São valores que estão ali de igual para igual, e isso mudou muito, porque eu não era assim. Teriam vários outros pontos pra falar, mas eu já falei horrores nessa primeira pergunta e... né, precisamos seguir para as próximas. Aqui tem uma pergunta que tem a ver, da Leca Letícia. Em quanto tempo de ficada você começou a namorar com o Thiago? Eu acho bom às vezes responder algumas perguntas do início nesse tipo de vídeo, porque às vezes tem pessoas que caem de paraquedas. Tem caiu aqui. Tem um vídeo onde eu conto toda a minha história com o Thiago, então vocês podem ver, mas só pra dar uma contextualizada geral. Na verdade, eu já contei pra vocês que eu e o Thiago, a gente teve um rolinho, assim, que a gente não tinha ficado ainda, mas a gente, né, ficou naquele um tempinho, mas depois disso, no dia que a gente ficou, a gente já dormiu junto, e depois disso a gente nunca mais dormiu separado. Basicamente, a história é essa, tipo, nunca mais, sabe? Que é nunca mais. A gente realmente grudou e grudou. Não teve um pedido de namoro. E eu vou falar pra vocês assim, o primeiro final de semana eu achei que é um final de semana que a gente tá curtindo junto, ponto, acabou, tá? Nas primeiras 2 semanas que aquilo seguiu, eu percebi, tá, isso não é uma coisinha qualquer, isso é uma coisa que tá evoluindo, né? E aí foi o momento, nessas primeiras 2 semanas, foi o momento de pensar, eu quero isso? Tô preparada para um novo relacionamento? Porque nas primeiras 2 semanas, todas as atitudes que ele tinha deixavam muito claro aquilo ali. Se tu perguntar pra ele, ele conscientemente, ele não sabia disso, mas era o que ele tava fazendo, entendeu? Ele dizia que a gente tava curtindo um dia após o outro e tal, mas as atitudes que ele tinha, a maneira como ele lidava comigo, deixava claro que era um relacionamento que ele queria, mesmo ele não tendo essa consciência. Então, naquelas primeiras 2 semanas eu parei e pensei, é isso que eu quero, e eu percebi, sim, eu quero, tipo, já naquelas 2 semanas foi um relacionamento, já era um relacionamento maravilhoso, era tipo assim, sabe, tudo que ele fazia eu pensava, meu Deus, é isso. E aí, nessas 2 primeiras semanas eu embarquei já de, entendeu? Nunca teve um pedido a sério, mas eu sinto que nas primeiras 2 semanas a gente já tava namorando, entende? Teve uma pergunta de alguém também nessa caixinha que eu acho que eu não salvei, mas foi alguma coisa perguntando sobre essa história de ser solteira, como é que é e tal. E se eu tenho um conselho pra dar pra quem é solteira, é que eu acho que é o momento de tu trabalhar em ti mesma, em quem tu quer ser. Eu acho que quando tu trabalha em ti mesma, em quem tu quer ser, então as coisas que tu vai, os lugares que tu vai, as pessoas com as quais tu convive, se tu está inserida num tipo de ambiente que é o ambiente que tu gosta, né, que é como tu quer viver, e aí eu tô falando, sei lá, das pessoas que tu convive, dos lugares que tu vai, quando tu tem um hobby, ou quando tu tá nos teus momentos de lazer, que momentos são esses de lazer, entendeu? Consequentemente, tu acaba encontrando pessoas que sejam parecidas a ti. Então, se tu tá solteira, tenta, assim,
te manter fiel a ti mesma, entendeu? Por mais que isso seja difícil. Por exemplo, assim, quando eu tava solteira, eu fui em uma ou outra festa, mas eu não fui em muitas, e eu não condeno quem vai, eu gosto de uma festinha, vocês sabem, mas eu não tava todo sábado e domingo em festa, entende? Eu passava muitas partes da minha semana, sabe, jantando com o Thiago e com a Melissa, que era minha vizinha, junto com a família deles, criança, então assim, nesse ambiente, digamos assim, mais adulto, que era aquilo que eu tava almejando, tu entende? E encontrei uma pessoa assim, então acho que esse é um conselho bom. Tem uma pergunta da Desirê Sena, que é como superar um término de um relacionamento de 8 anos, e já que a gente tá falando sobre ficar solteira, antes de entrar nas mais partes falando sobre estar casada, também vou falar sobre isso, que eu acho que eu já respondi, mas só pra continuar o gancho aí, é como eu falei pra vocês, namoro, gente, por mais que às vezes a gente se apegue muito e seja dolorido o término, sempre tem uma razão pela qual terminou, sabe? E geralmente não é uma razão leviana, geralmente não é uma razão que a gente tá enganada. E assim, ó, se tu terminou com a pessoa é porque foi um motivo forte pra terminar, e aquele problema que culminou no término vai ser um problema que vai sempre assolar a tua vida caso tu pense em voltar. Então assim, pensa naquilo e consolida aquilo que se for um motivo pra tu terminar, é de fato um motivo relevante o suficiente. Então não fica tentando, sabe? Tentando na tua própria cabeça pensar se não tem uma forma de voltar. E se foi ele que terminou, também, mesma coisa. Se ele terminou, tem um motivo suficiente pra ele ter terminado, e só o motivo dele não ter insistido em ti já é um motivo suficiente pra não ser uma pessoa que tu queira pro resto da tua vida. Então aceita o término, que eu sei que é difícil, mas aceita o término e foca em ti, em ser a pessoa que tu quer, e quando tu estiver de acordo com as coisas que tu quer e tendo uma vida que tu quer, com certeza tu vai encontrar uma pessoa que vai se encaixar nessa tua vida. Não é tu que tem que te encaixar na vida da pessoa, apesar que óbvio que algumas concessões a gente sempre faz, mas tu entendeu onde eu quero chegar, né? Eu acho que tu entendeu. Vou passar um blushzinho esse aqui que eu comprei na viagem, que ele é bem brilhosinho. Tem uma pergunta da Francine Monks. Oi, qual sua religião? Gente, eu sou católica. Fui batizada na igreja católica, fui à missa na igreja católica até os meus 18 anos, até eu parar de ir por ter algumas diferenças, e agora eu tenho voltado a ter um relacionamento mais forte com Deus, mas no meu tempo e sob os meus parâmetros, que eu ainda não sei exatamente quais são, tá? A Roseli Lili perguntou: o Thiago trabalha com o quê? Como é a questão financeira de vocês? É tudo conjunto ou não? Na verdade, o Thiago já teve vários trabalhos, inclusive concomitantes, tá? Mas o Thiago sempre alinhou a pecuária junto com o trabalho CLT na cidade. No momento, ele não está com o trabalho CLT, está com novos planos, coisas dele, não vou abrir obviamente aqui, e a pecuária sempre segue, só que a pecuária é de fases, né, gente? Então, por isso que às vezes eu tô indo mais pra fora, às vezes a gente tá indo menos, é uma vida um pouco mais solta, digamos assim, igual ao meu trabalho, por isso que a gente tem essa, sabe? E sobre a questão financeira, hoje a gente ainda não tem as contas, a gente não tem conta conjunto ainda, mas a gente lida como se fosse um dinheiro só, tá? Então a gente sabe que nós somos uma coisa só, digamos assim. Sinceramente, eu não julgo antes eu julgava, tá? Porque eu não entendia. Hoje eu não julgo quem tem as contas em conjunto, também não julgo quem tem as contas em separado. É uma questão que eu acho que eu vou amadurecer com o tempo e que a gente vai tomar algumas decisões com o tempo. Eu confesso pra vocês que eu sempre acho, eu não acho que o casamento, ele é um tipo, agora nós vamos fazer tudo diferente, sabe? Eu acho que a gente tem que levar, assim, o casamento muito a sério, é uma coisa importante. Eu acho que quando a gente casa, a gente precisa entender que a gente tá firmando um compromisso e que a gente tem que levar as coisas a sério. Mas eu não acho que mudanças bruscas sejam a forma, pelo menos pra mim, mais saudável de lidar. Talvez seja uma coisa que a gente mude no futuro, existe grandes chances de, mas por enquanto, prática, a gente também ainda não juntou tudo, digamos assim. Próxima pergunta é da Emily R. Mota. Como é ser madrasta? Boadrasta, no caso. Gente, eu confesso que eu adoro, porque quando a gente fala como é ser madrasta, não tem como desvencilhar o ser madrasta da pessoa pela qual tu é madrasta. Eu não consigo desvencilhar uma coisa da outra, entendeu? E eu amo a Elisa, e eu amo a Elisa desde o primeiro dia, a gente tem uma relação maravilhosa, inclusive eu morro de saudade dela, assim, a gente não consegue estar junto sempre, porque eu já comentei com vocês que a mãe da Elisa e a Elisa moram em outra cidade, então assim, a gente não consegue estar todo o tempo junto,
Mas eu sinto saudade, assim, já teve mais de uma vez que eu fui pegar a Elisa, ou que eu vi a Elisa rapidinho, digamos assim. E eu chorei, assim, porque eu tava com saudade mesmo. Então, é uma coisa que eu amo, mas é uma coisa que vem com muita responsabilidade, tá? Muita responsabilidade. E óbvio que tem partes que a gente pode considerar partes não tão boas assim. Eu gosto porque eu acho que é um privilégio poder participar da vida de uma criança, seja qual for, mas ainda assim de uma criança que é extraordinária, que eu digo que a Elisa é extraordinária, né? É um privilégio maior ainda. Eu fico muito feliz de poder participar, de poder também ser exemplo, de poder também ser tipo um porto seguro, de ser mais uma pessoa além dos pais dela que ela pode contar porque ela precisar. Então assim, eu acho um privilégio. Eu também acho um privilégio pra mim de poder já antes de ser mãe me deparar com determinadas questões que eu acho que de uma forma ou de outra também podem me preparar de certa forma. Então eu também acho um privilégio nesse sentido. Mas uma das coisas que eu acho também e que eu acho muito válido considerar, vou colocar esse brilhinho aqui, é que quando tu te relaciona com uma pessoa que já é mãe ou já é pai, tu tem que entender que tu estás te relacionando com aquela pessoa e consequentemente tu também estás te relacionando e tendo responsabilidade com os filhos dessa pessoa, especialmente se os filhos dessa pessoa são menores de idade, porque depois dos 18 anos não tem tanto isso, porque às vezes depois dos 18 anos a pessoa já é mais independente, então não é tanto, mas se é uma criança até os 18 anos, tu tem essa responsabilidade em conjunto. E se tu não queres, não te relaciona. E se tu não tá pronta, não te relaciona, porque aí tu só vai fazer mal pra ti, pra pessoa que tu tá te relacionando e pra criança também, e pra outra, né, pro outro pai ou pra outra mãe, no caso. Tu não podes e tu não tens o direito de separar uma coisa da outra, entende? E eu não digo nem separar de, tipo, não tô querendo dizer que tu tá tentando separar a criança do pai, não é isso que eu tô dizendo, mas tu não tens o direito de querer, o meu relacionamento é uma coisa e o filho é outra coisa, não é uma coisa só. Isso que eu e o Thiago, a gente acaba nem convivendo tanto com a Elisa, porque ela mora em outra cidade. Então, como eu falei pra vocês, a gente fica com ela em vários finais de semana, quando ela tem férias, isso, aquilo, a gente fica mais, sei lá, uma semana, 15 dias com ela, mas ainda assim não é tanto. Mas ao mesmo tempo tu tens que saber que isso é pro resto da vida. Então, por exemplo, desde o início eu sabia que existe e pode existir um dia a possibilidade da Elisa morar com a gente, e não é uma coisa que eu vou de maneira nenhuma pestanejar. É uma coisa que faz parte e é uma coisa que inclusive vai ser maravilhosa se acontecer, entende? Falei horrores, né? Falei horrores, mas falta uma coisinha ainda que eu queria falar nesse sentido. Quando tu é madrasta, tu participa da parte boa de aproveitar, e eu também acho que tu participa de certa forma da parte ruim de educar, especialmente se é uma criança que de vez em quando está contigo. Então, por exemplo, a Elisa, quando ela passa semanas com a gente, tem vários momentos que eu fico sozinha com a Elisa, sabe? Tem vários momentos que o Thiago não tá, que nós vamos fazer um programa juntos e tal, e que se a Elisa, por exemplo, faz alguma coisa que eu considero errado, ou que eu sei que o pai dela considera errado, eu também tenho que poder corrigir. Só que eu ainda assim não sou mãe. Então, eu acho que essa é a parte talvez mais complexa de tu entender qual é o limite, entender até onde tu pode ir e também fazer aquilo ali, porque não é bom corrigir, né? É bom ser a tia mais legal de todas, entendeu? Mas, né, às vezes é necessário. Então é uma coisa que também tem que ser muito bem conversada pra que não hajam problemas e pra tu não passar dos limites também. Carolina Prestes perguntou: como tá a preparação pra maternidade? 30 batendo aqui e a vontade junto, dá vontade, né? É bizarro isso. Tem mulheres que não tem, e tem mulheres que tem mais cedo, tem mulheres que tem mais tarde. Eu realmente acho que os 30, eles, pra uma grande parte das mulheres, eles trazem junto essa vontade de ser mãe. E como tá a preparação... Opa, bati no lixinho que tem aqui embaixo. Como tá a preparação pra maternidade? Gente, eu fiz uma consulta pré-concepcional. Tem uma amiga minha que ela é médica, tá? E ela é ginecologista obstetra. Ela não mora em Pelotas, ela mora em Porto Alegre. Meu sonho seria que a minha gravidez toda fosse acompanhada por ela, mas com certeza ela vai estar junto, mas eu não vai dar pra ser só ela, porque ela não mora aqui, né? Mas ela falou: amiga, vamos fazer já essa consulta? Ela que me chamou, né?
E eu digo, tá, mas eu ainda não tirei o DIU e tal. Ela, não, mas é bom fazer pra gente ver se todos os exames, todas as vacinas estão em dia, pra tu já começar a tomar determinadas vitaminas. Então, basicamente, a gente fez uma consulta por vídeo. Ela me fez um monte de pergunta pra mim e pro Thiago, porque a saúde do homem também é importante. E nos passou alguns exames pra fazer, tanto eu quanto ele. Eu fiz essa semana os exames, assim que ficarem prontos eu vou mostrar pra ela. Vou começar a tomar metilfolato e algumas vitaminas, eu não sei exatamente o que, na verdade, porque ela vai me dizer, ela não me disse ainda. Mas estou nessa fase, ainda não tirei o DIU, você sabe muito bem que vai ser esse ano. Eu não sei se eu vou contar pra vocês exatamente quando eu tirar, mas eu ainda não tirei, tá? E é isso, estamos assim. E a última pergunta, que é uma pergunta que vocês fazem desde o minuto que eu botei o pé neste apartamento, que é: Cacá, você pretende usar aquele quarto e banheiro do apartamento que está desocupado e pretende decorar também? É uma pergunta, né? Pra quem não sabe, eu moro num apartamento que ele é um apartamento antigo, é um apartamento de 3 quartos, tem uma suíte, e é um apartamento que a gente tem esses 2 quartos desse lado aqui, que hoje em dia um é o meu closet e outro é o quarto meu e do Thiago. Tem a sala em conjunto, sala de estar, sala de jantar, e também meio conjugado com a cozinha. Tem um banheiro aqui perto dos quartos. E depois da cozinha tem a lavanderia. Depois da lavanderia tem uma suíte, que é um quarto um pouquinho menor que esse, mas é um quarto de tamanho ok, um quarto de tamanho bom. Tem um banheiro lá também. Hoje em dia lá só tem entrada, coisas guardadas que a gente não usa, tipo árvore de Natal e coisa assim. O banheiro lá de trás a gente também não usa, foi um banheiro que a gente não reformou, ficou daquele jeito, porque a princípio eu nunca tive utilidade pra aquilo. E desde que eu conheci o Thiago, a gente tem alguns planos, né? A gente pensa em ter filho, a gente pensou em alguns formatos ali pra trás. A gente pensou em virar meu estúdio, a gente pensou em virar o quarto da criança. O problema de virar o quarto da criança é que ele é longe, ele é bom porque ele é uma suíte, então ter o banheiro é uma coisa muito boa, mas ele tem que passar pela lavanderia, mas existe a possibilidade de abrir uma porta do quartinho pra sala, então aí ficaria conjugado, ficaria bom. Mas hoje em dia os planos são diferentes, porque de vez em quando a Elisa vem pra cá, e eu gostaria muito de fazer um quarto pra 2. Eu gostaria muito de fazer um quarto que fosse o quarto da criança, mas que também tivesse o canto da Elisa, né, o lugar dela pra quando ela vem dormir aqui e tal. E isso eu acho mais difícil de fazer no quartinho, porque o quarto ele é um pouco menor do que esse aqui. Então, hoje em dia, a princípio, a nossa ideia é tirar uma parte desse closet aqui, essa parte da penteadeira toda, pra que a gente possa botar um berço, pra que a gente possa botar uma outra cama. A cama deles eu até penso em fazer de alguma forma que ela abra e feche, porque assim, como ela não vem sempre, a gente tem essa mobilidade, mas uma grande parte dos meus armários continuaria aqui. Assim, lá no quartinho eu faria uma reforma, faria um estúdio pra mim, onde eu tivesse penteadeira, pensei em deixar minhas bolsas e sapatos lá também, e reformar o banheiro. Assim eu tenho um bom estúdio de gravação lá, eu consigo gravar, sabe? Eu tenho um bom lugar de banheiro também pra gravar, porque o meu banheiro não é bom, ele não tem uma iluminação boa, então eu faria uma boa reforma no banheiro também pra eu gravar as minhas coisas lá, gravar as coisas de banheiro. Acho que seria bom, também é bom por ser mais afastado, porque eu acho que pega menos barulho da casa, então eu estar lá pra trabalhar acho que é uma boa ideia. Só que as minhas roupas todas não estariam lá, entendeu? Estaria acessórios, maquiagem, sapato e bolsa, isso eu pensei em levar pra lá, mas roupas ou deixar aqui, porque eu não acho que, por exemplo, deixar toda essa parte aqui até o espelho, eu não acho que vai comprometer. Eu posso deixar toda aquela outra parte para as crianças, por exemplo, e botar as camas e um pouco das minhas roupas continuarem aqui. Ou também existe a possibilidade de eu botar as minhas roupas no meu quarto junto com o Thiago. O Thiago não ocupa todo o armário que tem lá. Aquele quarto, o nosso quarto, o meu e do Thiago, tem espaço sobrando, daria para botar mais armários lá, então eu poderia dividir. Não é o mundo ideal eu ter roupas um pouco separadas, né? Mas, ao mesmo tempo, esse é um apartamento de quase 110 metros quadrados, é um apartamento grande, é um apartamento meu, é um apartamento ótimo, é um apartamento numa localização ótima, então eu não vejo motivos para sair daqui. E eu acho que a gente consegue adaptar, então a princípio a ideia é essa. Deixa eu passar esse lápis de boca, que ele é o 86 English Rosé da Sephora, tá? E já volto. Gente, estou pronta, a maquiagem ficou assim, eu amei, eu botei o blazer por cima, ó, calça de alfaiataria, como eu falei pra vocês, essa calça aqui, ela é da C&A. A C&A, a gente tem o código de consultora Cacá Anjos, tudo no minúsculo, e ele é cumulativo com as promoções e com os cupons de desconto no site. Eu vou deixar no comentário fixado o cupom que tá rolando o cupom e o código. Vocês usam os dois, cada um num espaço, e aí vocês têm o dobro de desconto, tá? Se eu encontrar o link da calça, eu boto lá também. Ela é de alfaiataria, ela vai dando uma afinadinha lá na perna. Combinei com esse sapato meio
sapatilhinha, sabe? Da Arezzo. Ele é um amor, já que eu tô com esse look muito romantiquinho, eu tô mudando, até meu estilo deu uma mudada, né? Então eu coloquei assim, o tricô já falei pra vocês que é da Laiane Store, vocês têm cupom KK15. Eu tenho até a impressão que ele tá na promoção, mas eu não tenho certeza. E o blazer, que vocês devem estar se perguntando, esse aqui é da Zara. Esse aqui é da Zara, inclusive europeia, não sei se tem no Brasil, mas geralmente os blazers da Zara são bem bonitos e tem sempre várias opções no site. Se tu gostou do vídeo do bate-papo, já deixa um like pra mim. Te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito ou inscrito e me segue lá no Instagram, porque dessa vez eu botei as perguntinhas lá, então vocês têm que estar por lá também, tá bom? Beijo cheio de carinho no fundo do coração. Até mais.